Open our eyes to see the need. Open our ears to hear the cry. The broken Saudades. heart, the wounded soul, you're calling us. We will go, we will be your hands and feet. We will run. Saudade! Shine the light of your love to the ends of the earth. We will go, we will go, we will go. Open our hearts of love, a song of peace, declaring freedom and hope for all. You're calling us. We will go, we will be your Saudade. feet. We will run, we will Saudade! shine the light of your love to the ends of the earth. We will go, we will go, we will Saudade. Saudade! Saudade! We will go, we will go, we will go. Saudades! Saudades. We will go, we will go, we will go. Saudade. Saudades! We will Saudades! be your hands and feet. We will run, we will run. Saudades. Shine the light of your love to the ends of the earth. We will Saudades. go, we will go, we will go. Oh, we will go, we will be your hands and feet. Saudade. Eyes of peace. Shine the light of your love. Saudades! We will go, we will go. Saudades. Saudade. We will go, we will go, we will go. Saudade! Saudades! We will go, we will go, we will go. Saudades! Estamos com saudades. Logo estaremos juntos novamente. Olá, galerinha do Kids, tudo bom com vocês? Aqui é a Tia Sol. É um privilégio imenso estar aqui compartilhando mais uma vez a palavra de Deus com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a este momento, tá bom? Antes de a gente começar a nossa aula, eu gostaria de te convidar a fazer uma oração junto comigo. Vamos entregar este momento aí nas mãos do Senhor. Eu quero abençoar o seu dia, a sua vida, a sua família e pedir para que o Espírito Santo já esteja aqui ao nosso meio, preparando o nosso coração para receber a palavra de Deus, amém? Então, feche os seus olhos, vamos orar. Ainda dá tempo de chamar a mamãe, o papai, quem estiver aí com você para orar junto com a gente, tá bom? Então eu vou orar. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pelo teu amor. Eu quero te agradecer, Espírito Santo, pela sua presença no nosso meio. Espírito Santo, eu quero declarar a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada criança, Senhor, de cada família que está assistindo, fazendo parte dessa aula, que está assistindo agora, que vai assistir depois. Senhor, eu peço que o Senhor venha abençoar este lar com paz. Peço que teu Espírito Santo, Senhor, venha trazer
a revelação da sua palavra, prepara mesmo o nosso coração para receber a sua palavra neste momento, prepara, Senhor Deus, os nossos ouvidos, abre os nossos ouvidos para que nós possamos estar sensíveis àquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, Deus abençoe cada lar. Declara, Espírito Santo, que você tem liberdade. Nós te entregamos esse momento nas tuas mãos e pedimos para que o Senhor venha nos conduzir em sabedoria e graça, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, vamos lá. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de um personagem lá do Velho Testamento, que a gente já estudou sobre ele algumas vezes, tá? Mas eu quero falar de um contexto um pouquinho diferente. Bom, falando de Velho Testamento, não vou falar de Davi, não vou falar de Samuel, tenho certeza que você já pensou neles. Eu quero falar sobre Daniel, tá? Quero falar sobre o profeta Daniel, um pouquinho sobre a vida dele. Mas antes da gente começar a ler a palavra, que ela tá aqui embaixo, ó, minha Bíblia tá aqui embaixo, por isso que eu vou olhar aqui pra baixo um pouquinho algumas vezes, tá? Porque eu tô lendo, tá bom? Mas eu quero só trazer um contexto, um pouquinho da história pra vocês, tá? O livro de Daniel, ele vai falar muito do exílio, que Daniel, ele foi tirado da sua terra natal e foi enviado pra Babilônia, tá? Que era o povo inimigo do Senhor, era o povo que não acreditava em Deus, né? Eles entraram em Jerusalém, cercaram Jerusalém, roubaram o templo do Senhor, levaram os utensílios do templo, né, para casa de ouro, onde eles cultuavam os deuses deles, né? Eles mataram o rei, né, levaram um monte de jovens de Jerusalém como escravos para eles servirem num palácio da Babilônia, né? E por que tudo isso aconteceu? Se a gente for olhar na história, lá atrás, na época de Moisés, quando Moisés estava guiando e liderando o povo na Terra Prometida, antes do povo entrar na Terra Prometida, Moisés deu o seguinte alerta ao povo. Falou, olha, se vocês obedecerem a palavra do Senhor, obedecerem os mandamentos, né, as direções do Senhor, a bênção de Deus estará com vocês, né? A proteção do Senhor estará sobre vocês. Agora, se vocês não obedecerem, vocês vão colher o fruto dessa desobediência, né? A gente sempre fala muito no Ministério Infantil que a obediência atrai a bênção. A gente fala isso o tempo todo porque é verdade. Então, o que é essa obediência atrair a bênção de Deus? Por exemplo, digamos que você vai fazer um passeio e a sua mãe fala, filho, filha, leva o guarda-chuva. Aí você olha na janela e você fala, ué, mas tá muito sol, não vai chover, por que eu vou ter que levar o guarda-chuva? Por mais que você pense nisso, o fato de você levar o guarda-chuva significa que você obedeceu a direção dos seus pais. E o que geralmente acontece quando o papai e a mamãe falam, olha, leva o casaco, vai fazer frio, leva o guarda-chuva, vai chover. O que acontece? Faz frio e chove. Geralmente é assim que funciona. Então, o que acontece? Eu até peguei aqui um guarda-chuva. Quando a gente obedece, a gente fica coberto, a gente fica protegido, né? Então, se chover e você está com o seu guarda-chuva, ele te protege. É como se fosse a bênção do Senhor, a proteção do Senhor sobre nós, né? Então, isso é atrair a bênção de Deus. A obediência atrai a bênção, atrai a proteção de Deus nas nossas vidas. Agora, se você faz o oposto, se sua mãe fala, olha, leva o guarda-chuva, você fala, não vou levar não, vai fazer sol. E aí chove, você não está preparado, meu bem. Você pode correr o risco de ficar muito doente, pegar uma pneumonia, porque você está fora da cobertura, você está fora da proteção de Deus. Aí o Senhor não vai contar a palavra dele, porque você desobedeceu. E o Senhor abomina a desobediência. Então, o princípio de obediência é muito importante. E aí, o que aconteceu? Por mais que Moisés tenha dito isso para o povo, antes deles entrarem na Terra Prometida, eles desobedeceram. E muitos anos depois, quando chegou lá em Daniel, né, passaram-se por Davi, passaram aí sobre passaram os juízes, passaram-se os reis. E aí, o que aconteceu? O povo desobedeceu. E o dos juízos, né, do povo, que eles sofreram devido à desobediência dele, foi Deus permitir que os babilônios atacassem Jerusalém, né? Porque o Senhor permitiu, porque o Senhor falou assim, olha, obediência atrai a bênção, se vocês não estão obedecendo, como é que eu vou cobrir vocês? Como é que eu vou proteger vocês se vocês não estão obedecendo os meus mandamentos? Não é mesmo? E aí os babilônios foram lá
em Jerusalém, pegaram os jovens como escravos, como eu já havia falado, mataram o rei, roubaram os utensílios do templo e houve aí o exílio dos jovens de Jerusalém para Babilônia, né? E Daniel fazia parte desse aqui. Então imagina só, gente, Daniel era jovem. Ele foi levado para Babilônia, ele foi exilado da terra dele, ou seja, ele foi afastado da sua terra natal, ele foi afastado do seu povo, ele foi afastado da sua cultura para um lugar onde as pessoas não acreditavam em Deus. Imagine quão difícil foi para Daniel viver esse momento, estar longe de todo mundo. E parece até que é um momento que a gente está vivendo hoje, pandemia, que a gente tem que ficar afastado de todo mundo. Tudo bem que a gente não está sendo levado para lugar nenhum para ser escravo, né? E servir a um palácio onde as pessoas não acreditam em Deus. Graças a Deus por isso. Só que a gente precisou estar afastado das pessoas. Tem muita gente que estão em outro país e não consegue voltar para o Brasil, e vice-versa, ou estão no Brasil e não conseguem voltar para outro país, ou simplesmente não conseguem ir até uma cidade no interior, até um bairro vizinho, para estar em comunhão com a sua família por causa da pandemia. Né? Nós muitas vezes não pudemos ir à igreja, né, porque precisamos aí respeitar, né, as pessoas que correm o risco, né, e estão em zonas de risco. E tudo isso deixa a gente longe, né, dos hábitos, né, das pessoas, da comunhão que a gente costumava ter. Então, da mesma maneira que foi difícil para Daniel naquela época, estar longe de todo o seu povo, né, dos hábitos, dos costumes, né, que ele vivia com o seu povo, para a gente também está sendo difícil esse momento. Mas eu quero mostrar para você como a gente pode aprender isso com a vida de Daniel, sobre a conduta que ele teve lá no palácio, enquanto ele estava passando por esse momento difícil de exílio, e como o Senhor usou a vida de Daniel para glorificar o nome dele. Nós sabemos lá na frente, né, com o decorrer do livro de Daniel, a gente sabe que Daniel foi livrado, né, da cova dos leões, né, que o Senhor abençoou a vida de Daniel e o Senhor se tornou conhecido através da vida de Daniel, né? Através da conduta de Daniel, porque Daniel honrou o Senhor até o último minuto ali, né? E vamos ver agora o que a palavra fala sobre Daniel. Eu vou começar a ler a partir do versículo 3. Então, Daniel, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, né? Então, eles tinham que se destacar, eles tinham que ser aquelas pessoas que gostavam de estudar, que eram inteligentes, que se destacavam. Não uma pessoa preguiçosa, rebelde, desobediente. Isso o rei não queria, o rei queria os melhores. E o que é ser melhor? É você se esforçar e dar o melhor que você puder. Não é ser perfeito, é dar o melhor que você puder, né? E olha só as características deles. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Então, por que eles tinham que ser preparados durante os 3 anos? Eles precisavam se acostumar com a vida e com a cultura dos babilônicos. Então, por exemplo, os babilônicos não conheciam o Senhor, né? E aí, imagina, vem um israelita pra cá, fala, não, vai conhecer a cultura dos babilônicos, você vai ter que esquecer toda a sua vida e vai aprender tudo aquilo que a gente tá vivendo aqui. Imagina só, olha a postura de Daniel, ele falou assim, como assim? Eu vou esquecer tudo aquilo que eu vivi para viver uma nova cultura que é totalmente diferente de mim, que desonra o meu Deus? Olha só, dentro desses jovens dos israelitas que o rei chamou, estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Que futuramente, né, o rei mudou os nomes, né? Que Daniel se tornou Beltesazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abidnego, né? A gente já conhece aqueles, né, que foram jogados na fornalha e o Senhor foi lá e livrou eles da fornalha também. O Senhor estava com esses jovens, porque eram jovens que, apesar das circunstâncias, eles não abriram mão do que eles aprenderam a respeito do Senhor, mesmo em meio às circunstâncias. Olha só o que Daniel fala. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Veja só, gente, por que Daniel não queria se tornar impuro? A cultura daquele povo era totalmente diferente da que Daniel tinha. Daniel falou assim, olha, se eu
participar disso daqui, eu posso até aprender, eu posso até entender a cultura deles, a literatura deles, mas se eu viver isso daqui, se eu desfrutar, se eu fizer parte disso, eu vou estar desonrando meu Deus. Eu vou estar vivendo uma cultura que vai contra aquilo, os meus princípios, aquilo que Deus me ensinou. Então eu não posso ignorar a minha vida e viver essa cultura como se eu não fui ensinado, como se eu não conhecesse o Senhor, como se eu não fosse cristão, né? E Daniel falou, olha, eu não quero isso. Eu não quero me contaminar, eu não quero desfrutar das regalias desse reino, porque eu não faço parte desse reino. Daniel sabia quem ele era e sabia que Deus iria usá-lo ali de alguma maneira, tá? E aí, o que Daniel faz? Em vez de Daniel falar, eu não vou comer essa comida, eu não quero comer essa comida porque vocês não conhecem a Deus. Não, Daniel não fez isso. Daniel pediu permissão ao chefe dos oficiais. Então, Daniel não se rebelou, Daniel usou a sabedoria, né? Para refletir ali o Senhor, para refletir o caráter ali do Senhor, né? E ele falou assim pro chefe, olha, a gente não queria comer isso, né? Então, ó, vamos lá, vou ler para vocês. E Daniel pediu para se abster-se deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel. Então, Deus, ele moveu o coração do chefe dos oficiais. Mesmo sem o chefe dos oficiais conhecer a Deus, o coração dele foi movido, porque o Senhor estava com Daniel. E o chefe dos oficiais falou o seguinte, ó. Apesar disso, ele disse a Daniel, tenham medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida a vocês, e se eles o acharem menos saudáveis que os jovens da mesma idade que vocês, o rei poderia pedir a minha cabeça e eu iria morrer por causa de vocês, por desobedecer o rei. Olha a sabedoria que Deus deu para Daniel. Daniel falou o seguinte, disse Daniel então ao homem, que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Peço que faça uma experiência com seus servos. Durante 10 dias, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei e os trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Então, Daniel falou o seguinte para o chefe dos oficiais, falou assim, olha, vamos fazer esse teste durante 10 dias. Se a gente ficar doente, fraco, por não estar seguindo aquilo que vocês estão acreditando, né, aquilo que vocês estão direcionando pra gente, o senhor faz o que você quiser. Mas deixa a gente fazer esse teste durante 10 dias, a gente vai comer só vegetais, nós vamos só tomar água, a gente não vai participar dessa cultura, a gente não vai desfrutar dessas guloseimas, desses manjares, desses doces, a gente não vai desfrutar disso. E aí a gente vai ver como é que a gente vai ficar depois. E aí, o chefe dos oficiais topou. Ele aceitou aí o desafio de Daniel e essa é a parte mais legal da história. Passados-se os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial, o vinho que havia sido designado, em lugar disso deu-lhes vegetais. Então ele falou assim, olha, eles estão mais fortes, eles estão mais saudáveis e estão comendo só vegetais e só água. A gente vai continuar fazendo isso, vamos continuar dando água e vegetais a eles. E esses 4, ou seja, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus deu a eles sabedoria e inteligência para eles conhecerem aspecto de toda a cultura e toda a ciência. Só que Daniel, além de tudo isso, ele interpretava sonhos e visões, né? E Daniel foi tremendamente usado por Deus dentro do Palácio dos Babilônicos, onde ninguém ali conhecia o Senhor. Foi ali que Deus usou Daniel, porque Daniel não se corrompeu, Daniel não abriu mão dos princípios, dos ensinamentos que ele aprendeu a vida toda. Quando chegou o momento das dificuldades dele mostrar quem era Deus, Daniel fez isso mostrando na vida dele de forma prática, tá? E olha só, ao final do tempo estabelecido de 3 anos pelo rei, que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais o apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles, não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? O Sadraque, Mesaque e Abednego. De modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores de todo o reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano de Ciro. Então, meus queridos, pensem nisso.
Daniel estava vivendo uma situação muito difícil, ele estava longe da sua família, ele estava longe do seu povo, ele estava num lugar, um palácio onde ninguém acreditava no Senhor, estava ali vivendo como escravo e tinha que servir o rei. Só que foi oferecido a Daniel, porque Daniel ele tinha uma boa aparência, ele era inteligente, ele tinha sabedoria, porque isso, ele já veio com isso, o Senhor já tinha dado isso a Daniel. Então, Daniel, ele aproveitava o seu tempo, ele aplicava, ele praticava aquilo que ele aprendia com os ensinamentos, por exemplo, hoje a gente pode falar de escola, os ensinamentos em relação à palavra de Deus. Daniel vivia isso em Jerusalém. Então, quando Daniel foi levado para a Babilônia, os princípios estavam bem estabelecidos no coração dele. Ele falou, não, eu vou continuar vivendo os princípios aqui, e aqui eu tornarei Deus conhecido. E foi essa conduta que fez o povo babilônio reconhecer que Deus era rei, que o Senhor, o nosso Deus, era o Deus vivo. Né? Daniel, ele podia muito bem esquecer da vida dele anterior e falar, não, eu vou desfrutar do palácio, porque o rei está me oferecendo a melhor comida, a melhor bebida, está me oferecendo estudo para aprender a cultura deles, eu não vou morrer se eu fizer isso. Mas Daniel falou, eu não abro mão de viver aquilo que eu aprendi com o Senhor, eu vou viver os princípios do Senhor aqui, eu vou me encher mais da palavra de Deus, eu vou passar mais tempo em oração, eu vou me abster dos alimentos que eles comem, porque eu acredito que é o Senhor que me dá inteligência, que é o Senhor que me sustenta. Então, nesse tempo, querido, de pandemia que a gente tem vivido, eu tenho visto, às vezes, algumas crianças não quererem estudar. Ah, eu tô em casa, eu não vou estudar, tô de férias. Como assim? O Senhor tá esperando que você se dedique na escola porque o Senhor quer te usar, quer usar a sua inteligência lá na frente, no momento certo, para tornar Ele conhecido através da sua vida. Às vezes você vai chegar num lugar onde ninguém conhece o Senhor, mas o Senhor te deu inteligência e lá você vai refletir Jesus. Né? Eu tenho visto muitas vezes crianças não querendo comer a salada, as frutas, os legumes, quer comer só chocolate, quer comer só sucrilhos, quer comer só aquilo que é gostoso, mas que não faz bem para a saúde quando a gente come em excesso. Ei, o Senhor está falando, seja saudável, selecione, coma as frutas, coma as verduras, coma os legumes, você precisa ser saudável, você precisa estar forte, porque eu quero usar a sua vida, criança, eu quero usar a sua vida pré-adolescente para transformar a vida das pessoas, para compartilhar o meu amor. Você precisa ser forte, você precisa estudar, você precisa se alimentar bem. E mais do que isso, vocês não podem se esquecer daquilo que a gente já aprendeu. Vocês não podem esquecer daquilo que vocês aprenderam na igreja. Não é porque você não está na igreja todos os domingos que você deixa de ler a palavra de Deus. Não é porque você não está na igreja ou na célula todas as semanas que você não vai orar. Muito pelo contrário, assim como Daniel não deixou de viver e de praticar aquilo que ele já tinha aprendido com o Senhor lá em Jerusalém, quando ele foi levado para a Babilônia, ele falou, eu vou continuar praticando aquilo que o Senhor me ensinou, eu vou continuar orando, eu vou continuar jejuando, eu vou continuar estudando, porque é aqui que o Senhor vai me usar para torná-lo conhecido, e o Senhor quer usar você. Então, não permita que a pandemia impeça você de viver aquilo que o Senhor já separou para você viver. Tá na hora de colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu no Ministério Infantil. Tá na hora de colocar em prática a oração, os momentos de jejum, sim, a oração pela nossa família, pela nossa nação, porque o Senhor deu autoridade para cada um de vocês, amém? E assim como Deus, né, permitiu que Daniel fizesse essa experiência de 10 dias, eu vou fazer uma experiência aqui e eu vou ver se vai dar certo, tá bom? Então, espera só um pouquinho, a gente só vai arrumar umas coisas aqui e a gente já começa. Fica aí comigo. Oi, pessoal, então, a Tia Sol vai fazer uma experiência agora aqui com vocês para exemplificar a vida de Daniel, tá? Então, eu peguei aqui 2 bexigas, tá bom? Não é pra fazer isso em casa sozinho, sem auxílio dos pais, tá bom? Aqui eu tenho uma vela, que eu já vou acender daqui a pouquinho. E aqui um biquinho pra como se fosse um funil e um copo com água, tá? Então, eu vou encher uma bexiga, um pouquinho, e eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer. Ó, aqui,
encher a bexiga. Eu vou deixar ela aqui do ladinho, tá? Eu vou encher a outra bexiga um pouquinho de ar e eu vou colocar um pouquinho de água. Então, eu enchi um pouquinho, eu vou colocar esse pino aqui, ó, que vai me ajudar como funil. Não adianta muito encher, né? Ó, vou colocar um pouco de água aqui dentro. Vou colocar só mais um pouquinho. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Tem água aqui dentro, ó. Tá? Peraí. Ó, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver que tem água aqui dentro? Tá se mexendo. A água representa aqui a presença de Deus, os princípios, tudo aquilo que a gente já aprendeu com o Senhor, tá? E a bexiga vazia, ó, que não tem nada nela, ó. Bexiga vazia, só com ar, representa uma pessoa que não viveu os princípios do Senhor, tá bom? E aí, o que eu vou fazer com a vela? Tia Sol, o que você vai fazer com a vela? Eu vou acender a vela, lógico, vou acender a vela. Não é pra fazer isso em casa, sem a ajuda dos pais, tá? Deus me ajude. Peraí. Então, pessoal, aqui a vela tá acesa, a gente conseguiu. E aí, o que eu quero mostrar pra vocês? Ó, se eu pegar a bexiga vazia e passar na vela, olha só o que vai acontecer. Estourou. Estourou a bexiga e, inclusive, apagou a vela. Mas, tia Sol, por que que isso acontece? Lembra que a gente falou que a bexiga vazia, sem água, ela simbolizava uma pessoa que não está praticando aquilo que aprendeu com o Senhor, que ela deixou tudo aquilo que ela aprendeu embora, não colocou em prática, ela se esvaziou de tudo aquilo que ela tinha aprendido com o Senhor. Agora a gente vai ver o que vai acontecer com a outra bexiga, tá? Espera só um pouquinho que eu vou acender a vela. Então, pessoal, aqui eu vou colocar mais pra cá, tá? Então, eu vou segurar a vela aqui, tá? E aqui, ó, a bexiga com água, vocês estão vendo? A água aqui. Olha só essa bexiga com água, ó. Tá com a vela, tá aqui, ó. Mas ela não estoura, ó. A água aqui, ó, mexendo. Deu pra entender, pessoal? Então, a outra bexiga, ela não estoura. Por quê? Porque ela representa a vida de Daniel, cheio da presença de Deus, né? Aquilo que tá vivendo os princípios, que tá colocando em prática tudo aquilo que tem aprendido, tem lido a palavra de Deus, tem investido tempo em oração, né? Então, quando a gente ora e declara na vida de vocês que vocês são uma geração como Daniel, que não se corrompe, que continua vivendo tudo aquilo que aprendeu na igreja, que tem aprendido com a nossa família, nas células, nós declaramos, mas que vocês não irão se corromper, que vocês irão sim para os palácios, que vocês irão sim ser enviados pelo Senhor para estar em lugares relevantes, para levar salvação às pessoas, para ser usado e tornar o nome do Senhor conhecido, amém? Então agora eu quero orar por você, tá bom? Quero declarar essa palavra sobre o seu coração em nome de Jesus, tá bom? Feche os seus olhos e eu vou pedir para você orar junto comigo. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra e que ela venha germinar no meu coração, que eu possa ser assim como foi Daniel, que viveu a sua palavra nos palácios e te tornou conhecido por onde ele passou. Me ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, agora eu vou orar por você.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero declarar, Senhor, essa palavra na vida de cada uma das nossas crianças, pedindo mesmo a tua cobertura, pedindo mesmo, Senhor Deus, o teu cuidado, Deus, que em nome de Jesus, tudo aquilo que elas aprenderam, Senhor, da tua palavra, seja na igreja, Senhor, seja na célula, Senhor, seja na escola, Senhor, elas possam colocar em prática. Declaro mesmo que elas sejam, Senhor, assim como foi Daniel, que não se corrompeu, que permaneceu, Senhor, e foi profundamente, poderosamente, tremendamente usado, Senhor, para te tornar conhecido, Senhor, aos babilônicos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Peço que o Senhor venha usar cada criança, Senhor, com autoridade, Senhor, com ousadia, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha prepará-los, Pai, para o momento que eles serão tremendamente usados pelo Senhor. Eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém! Pessoal, um grande beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau!